Fala galera, professor Fredão aqui, tudo certo? Nessa aula de hoje a gente vai ver 4 questões que vão dar continuidade à nossa playlist, né? São todas questões que envolvem permutação, tá? Permutação simples no caso. É, Algumas delas até pode ser que assim, você poderia resolver usando combinação, arranjo, algum outro modelo, mas eu vou resolver exclusivamente usando princípio multiplicativo ou permutação simples, tranquilo? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos da playlist combinatória. E, como de costume, eu vou mostrar aqui para vocês quais são as questões que a gente vai resolver. E caso você queira tentar, pausa aí o vídeo rapidinho, tente fazer essas questões, depois volte para ver a resolução. Primeira questão, questão do vestibular UNB. Segunda questão, uma questão da EPICAR de 2016. Terceira questão é uma questão do Enem 2014, uma questão bem complicadinha, vale a pena tentar fazer. E por fim, uma questão da Unesp 2017. Ok? Essas vão ser as 4 questões que a gente vai resolver nessa aula. Então, começando aqui pela questão do vestibular do UNB, em uma locadora, considere que, em uma determinada ocasião, foram devolvidas 17 fitas VHS que estavam alugadas. Destas, 8 foram produzidas nos Estados Unidos, 4 são de origem europeia e 5 são filmes nacionais. Essas fitas foram colocadas em uma prateleira que possuía 17 lugares vagos. Nessa situação, julgue os itens a seguir. Então, como vocês podem ver aqui, são 17 fitas VHS distribuídas dessa forma, né? 8 americanas, 4 europeias, 5 nacionais. Se você somar 8, 4, 12 com 5, 17. E elas vão ser colocadas em uma prateleira que possui 17 lugares vagos, ok? Originalmente, essa questão tinha até um item em que ele considerava essas fitas americanas, algumas delas sendo iguais e algumas das europeias também eram iguais, assim como algumas das nacionais. Só que isso já entraria em permutação com repetição, por conta disso eu retirei esse item que tratava de permutação com repetição. Então, já adiantando, todos os itens que a gente vai resolver aqui, eles vão ser itens de permutação simples, porque essas 17 fitas, por mais que tenham sido produzidas em determinados países, elas são todas distintas, ok? Então, o primeiro item, se todas as 17 fitas forem distintas, então o número de maneiras diferentes de organizá-las nessa prateleira será divisível por todos os números primos positivos menores do que 18. Então já começou com um item complicado, porque está perguntando aqui se todas elas forem distintas, então o número de maneiras vai ser divisível por todos os primos positivos menores do que 18. Então vamos com calma. Primeiro a gente vai calcular qual é o número de maneiras diferentes que a gente pode organizar essas fitas na prateleira. Então, para fazer isso, a gente pode pensar o seguinte. Então, esse aqui é o item 1, né? Se a gente tem 17 lugares vagos nessa prateleira, então você tem aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, você tem 17 locais ou lugares vagos para 17 fitas. De quantas maneiras você pode escolher a primeira fita? Bom, 17 maneiras, qualquer uma delas. Uma vez tomada essa primeira decisão, você vai poder tomar a segunda decisão de 16 formas. Uma vez tomadas a primeira e a segunda decisões, então você já escolheu 2 das fitas, vão sobrar 15 para a sua terceira decisão. Como a gente já viu antes, né, esse tipo de problema você não precisa fazer pelo princípio multiplicativo, porque se você tem 17 fitas diferentes e você tem que ordená-las, né, colocá-las em fila, por exemplo, isso é um problema de permutação simples de 17 objetos, e isso é igual a 17 fatorial. Antes da gente ver permutação, a gente viu uma aula de fatorial, e o que representa esse fatorial? É o produto dos n primeiros números naturais. Então, n fatorial seria o produto de 1, 2, 3, 4 até chegar em n. 17 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até chegar em 17. Então, permutação de 17 é 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13, 3 pontinhos, 3, 2 e 1. Agora vamos ler de novo aqui, ó. Se todas as 17 fitas forem distintas, então o número de maneiras diferentes de organizá-las será divisível por todos os números primos positivos menores do que 18. Na verdade, esse número, esse resultado que a gente tem aqui desse produto, é divisível por qualquer número positivo inteiro menor do que o 18, né? Porque esse produto é divisível por 17, mas também é divisível por 16, também é por 15, 14, 13, 12, etc, etc.
Então, ele não é só divisível por todos os números primos positivos menores do que 18. Ele é divisível também por todos os inteiros positivos menores do que 18. Tá? Isso não invalida a afirmação, né? Ela está certa, porque de fato é divisível por todos os números primos menores do que 18. O que eu estou dizendo é que, na verdade, esse resultado é até mais forte do que o que foi pedido aqui. Tá? Mas como que ele só está afirmando que vai ser divisível por todos os números primos positivos menores do que 18, então esse item está perfeito. O item 1 é certo. O item 2, se todas as fitas forem distintas, mantendo-se todos os filmes europeus juntos, independentemente de sua ordenação, pode-se organizar as fitas na prateleira de 4 fatorial vezes 13 fatorial maneiras distintas. Então vamos apagar isso aqui agora rapidinho. E essa questão eu coloquei de propósito aqui pra gente, porque ela vai ser muito parecida, e isso é fundamental em análise combinatória, que você só vai criar confiança em análise combinatória quando você começar a já ter feito tantas questões, tantos exercícios, você vai pegar um exercício novo de um vestibular, por exemplo, como é o caso da UNB, e você vai conseguir relacionar com o exercício anterior que você já fez, né, seguindo uma mesma ideia. Então, por exemplo, a gente fez numa videoaula anterior a quantidade de anagramas da palavra capítulo que tinham as letras C, A e P juntas em qualquer ordem. E qual foi a lógica adotada lá? A gente fez com que C, A e P virasse um único bloco, né? Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você assista para você poder, caso você não entenda isso aqui quando eu for explicar agora, porque lá eu expliquei bem detalhadamente essa ideia do bloco, tá? Então, se C, A e P têm que andar sempre juntas e nessa ordem, então elas teriam que andar sempre nesse bloco, sem a possibilidade de permutação dentro daquele bloco. Tinha um outro item que a gente também fez que falava anagramas da palavra capítulo com C, A e P juntas em qualquer ordem. Então, lá, além de você permutar esse bloco com as outras letras que você tinha aqui, você também tinha que considerar as permutações internas naquele bloco. Então, esse exercício 2, ele é, na verdade, esse item 2, ele é praticamente uma cópia desse raciocínio da palavra capítulo, tá? Então, o que ele pediu aqui de novo, se todas as fitas forem distintas, mantendo-se todos os filmes europeus juntos. Opa, então vamos lá. Europeus são 4 filmes, então eu vou chamar aqui, por exemplo, digamos que eu coloquei aqui, nesse primeiro local, tá? O europeu 1, depois no segundo, eu vou só chamar de E1, tá? Senão vai ficar muito apertado aqui. Então, vou colocar aqui o filme europeu 1, depois o europeu 2, europeu 3 e europeu 4, né? Já que são 4 filmes de origem europeia. Só que o grande detalhe é que esses 4 eles vão ter que andar juntos, né? Então eles estão aqui servindo como sendo um bloco, tá? Um bloco das fitas europeias. Além desse bloco das fitas europeias, você tem ainda aqui outras, se são 17 e 4 são europeias, então 8 com 5, que é o que sobrou, é igual a 13. Então você tem outras 13 fitas aqui, e essas outras 13 são aquelas 8 americanas e 5 nacionais, ok? O que o item queria que você errasse, tá? Ele queria que você pensasse, bom, eu posso fazer uma permutação aqui dentro desse bloco, o que seria uma permutação de 4 objetos, que vai dar 4 fatorial, e para essas outras 13 fitas eu teria uma permutação de 13, que seria igual a 13 fatorial. Então, ele queria que você pensasse, bom, para cada uma dessas 4 fatorial formas de organizar as fitas europeias, eu vou ter 13 fatorial formas de organizar as fitas americanas e nacionais. E fazendo esse produto, você teria, de fato, 4 fatorial vezes 13 fatorial, que é o que está dizendo aqui. Só que notem que se você fizer isso, você está, de certa maneira, fixando que esse bloco europeu vai estar à esquerda do seu problema. Quando, na verdade, esse bloco ele pode ir caminhando aqui também, né? Então, a maneira correta de você resolver esse problema seria o 4 fatorial aqui está perfeito, porque as fitas europeias podem sim permutar aqui dentro desse bloco, só que aqui não é permutação de 13, e sim permutação de 14. Por que 14? Porque você não permuta só esses 13 bloquinhos que ficaram aqui, você também permuta eles com esse bloco europeu, certo? Então, esse bloco europeu, ele também está permutando, ele é um dos objetos. Além desse objeto que está permutando, você tem outros 13 objetos, então no total você tem 14 objetos permutando. Então, aqui você vai ter uma permutação de 14 objetos, que é igual a 14 fatorial. E aí sim você deveria multiplicar, e aí ficaria 4 fatorial vezes 14 fatorial,
logo esse item 2 ele é errado, beleza? Porque não é o 13 fatorial. Uma outra forma, você poderia ter pensado também, como aqui a gente tinha feito inicialmente 4 fatorial vezes 13 fatorial, bastaria depois você multiplicar isso por 14, porque 14 seria a quantidade de posições que esse bloco poderia ocupar, porque ele poderia ocupar essa posição, que é uma, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, beleza? E se você multiplicasse 4 fatorial por 13 fatorial, que a gente fez inicialmente, por 14, acabaria gerando aqui no 14 vezes 13 esse 14 fatorial. Então, o item 2 ele é errado. Bom, vamos lá para o item 3. O número de maneiras distintas de se organizar essas fitas, fazendo com que as de mesma origem fiquem sempre juntas, é divisível por 3/5. Então, galera, agora se você quer deixar as de mesma origem sempre juntas, o que vai acontecer é que você vai ter um bloco europeu, um bloco americano e um bloco das fitas nacionais, correto? No bloco europeu, você vai ter aqui dentro desse bloco, né, de permutações internas, como são 4 fitas de origem europeia, você vai ter uma permutação de 4. Os 4 podem permutar nesses 4 espaços. Nas fitas americanas, você tem 8 americanas, então as 8 podem permutar naqueles 8 espaços, isso vai ficar uma permutação de 8. Permutação 4 é 4 fatorial, permutação 8 é 8 fatorial. As nacionais, como são 5, você vai ter aqui dentro uma permutação de 5, que é 5 fatorial. Basta fazer essas permutações e multiplicar entre elas, uma vez que você vai ter essas permutações e essas permutações e essas permutações? Não. Por que não? Porque você também pode permutar os blocos. Se você não fizer essa permutação, você está fixando que o bloco europeu vai ser o que vai estar mais à esquerda, o bloco americano vai ser o central e o bloco nacional vai ser o que vai estar mais à direita, correto? Então aqui você ainda tem que fazer uma permutação de 3, que é igual a 3 fatorial. Logo, a nossa resposta para esse item 3, né, pelo princípio multiplicativo, vai ser 4 fatorial vezes 8 fatorial vezes 5 fatorial, mas para cada uma dessas configurações, existem 3 fatorial formas de eu permutar aqueles blocos, beleza? Então ainda tem que multiplicar por 3 fatorial. O que ele está perguntando aqui, na verdade, não é essa resposta, não é essa quantidade. Ele quer saber se isso é divisível por 3 elevado à quinta, tá? Então, para a gente confirmar se isso daqui é divisível por 3 elevado à quinta, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver quantas vezes o fator 3 aparece aqui em cima, tá? Uma lógica muito parecida até com aquela de com quantos zeros terminava o número, né? Então, deixa eu só apagar isso daqui agora, para a gente verificar quantos são os fatores 3 que aparecem aqui, tá? Bom, aqui o 3 vai aparecer uma vez. Aqui o 3 vai aparecer uma vez, né? Porque 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3, então, né? Só para ficar claro aqui. Então, esse fator 3 apareceu uma vez. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fator 3 apareceu uma vez também. Vou mudar de cor aqui para ficar claro que isso está vindo do 3 fatorial, certo? O 4 fatorial, a mesma coisa. Ele vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, então ele vai ter aqui também um fator 3. O grande lance está no 8 fatorial, né? Porque o 8 fatorial, esse fator 3, ele não vai aparecer só uma vez, ele vai aparecer duas. Porque o 8 fatorial, ele é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Logo, aqui você teria um fator 3, e esse 6 você ainda pode abrir como 2 vezes 3, e ele vai fornecer um outro fator 3. Então, notem que se eu tentar dividir esse número todo por 3 à quinta, vai ser possível, porque aqui eu tenho um 3, aqui eu tenho outro 3, aqui outro, outro e outro. Então, eu tenho 5 no total. Se eu tivesse tentado dividir por 3 à sexta, seria impossível. Por quê? Porque não tem mais nenhum outro fator 3 que possa aparecer aqui, uma vez que esses fatores 3 só aparecem a cada múltiplo do 3. Então, o próximo aqui apareceria no 6, que não veio, né? Aqui a mesma coisa, e aqui ele só apareceria de novo no 9. Beleza? Então, é divisível por 3 à quinta, esse produto que está aqui? Sim. Seria divisível por 3 à sexta, por exemplo? Não. Mas como ele perguntou só se é divisível por 3 à quinta, esse item 3 está correto. Ok? Então agora a gente vai lá para a nossa segunda questão, tá? Que é uma questão da... Vamos ver aqui, é uma questão da EPCAR 2016. Bom, resolvendo essa nossa questão aqui da EPCAR 2016. Uma caixa contém 10 bolas, das quais 3 são amarelas e numeradas de 1 a 3. Então vamos fazer um desenho aqui.
Você vai ter 3 bolas amarelas. Essas bolas estão numeradas de 1 a 3. Então, 1, 2 e 3. 3 bolas verdes. Então, vou pegar isso aqui. Vou copiar. E aí só vou mudar as cores aqui agora. Essas 3 bolas, elas são verdes. Beleza. E, bom, ficou com fundo amarelo aqui nesse 1, mas enfim, deu para entender que aqui é a bola verde, né? E mais 4 bolas de outras cores, todas distintas e sem numeração. Então, você tem outras 4 bolas, por exemplo, uma bola laranja, uma bola vermelha, uma bola rosa e uma bola roxa. E todas essas aqui, elas não estão numeradas. O que ele pede nessa questão é: qual é a quantidade de formas distintas de se enfileirar essas 10 bolas que estão aqui, né? 3 mais 3, 6 mais 4, 10, de modo que as bolas de mesmo número fiquem juntas. Então, algo que eu também sempre sugiro que vocês façam em problemas de análise combinatória, como esses aqui de permutação, é: eu vou desenhar uma possibilidade. E a partir dessa possibilidade, eu vou verificar quais permutações eu poderia fazer. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui a bola 1, com essa bola 1, depois poderia vir essa bola aqui, laranja, depois eu poderia ter a bola 3, depois eu poderia ter essa bola 3 verde, com aquela bola 3 amarela, deixa eu só puxar isso aqui para baixo, não vai faltar espaço, depois eu poderia ter essas 3 bolas aqui, por exemplo, e por fim eu teria essas 2 bolas juntas, ali no final. Notem que essa configuração é uma das configurações que satisfaz o meu problema, porque nessa configuração, as bolas de mesmo número, cuidado que ele não quer as de mesma cor, a primeira vez que eu li essa questão, eu já ia resolvendo deixando as de mesma cor junto, e não é isso que ele quer as de mesmo número, fiquem juntas. Então, essa é uma configuração válida, ok? Agora, de quantas maneiras a gente pode fazer trocas nessa configuração? Eu poderia, por exemplo, trocar essa bola 1 com essa bola laranja? Com certeza não, porque se eu trocasse a 1 com a laranja, né, se eu trocasse essas duas aqui de posição, essas duas de mesmo número não ficariam juntas. Se elas têm que ficar juntas, então a gente vai pensar da mesma forma que na questão anterior, da mesma forma que na palavra capítulo, isso aqui vai ter que andar em bloco. A mesma coisa vai acontecer para essas duas bolas 3 aqui, tem que andar num bloco. A mesma coisa vai acontecer com essas duas bolas, também vão ter que andar como um bloco. Todas as outras, elas funcionam como um objeto individual, né? Elas não são um objeto duplo, digamos assim. Até na aula de permutação, quando eu falei disso a primeira vez, eu sugeri que vocês tentassem visualizar como sendo peças de Lego que se encaixam. Então é como se eu encaixasse essas duas peças e a partir de agora elas estão unidas para sempre. Eu não vou poder mais separar essas duas peças. Então elas continuam ocupando 2 espaços, mas elas são uma peça só na hora que você vai pensar na permutação, ok? Então, de que maneiras eu poderia permutar isso daqui? Bom, primeiro eu posso permutar esses objetos todos, só que não são 10 objetos mais. Agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. E por que são 7 objetos agora? Porque eu meio que perdi 3 objetos quando eu juntei esses 3 pares, né? Então, ao invés de serem 10 objetos, agora eu tenho 7 objetos. Então, essa permutação que eu faço entre esses objetos aqui todos, tá? Isso pode ser feito de permutação de 7, que é igual a 7 fatorial formas. Só que eu também posso permutar dentro desses blocos, porque se eu troco o 1 de posição, apesar deles terem o mesmo número, eles têm cores diferentes. Então, se eu troco eles de posição aqui, eu gero uma nova configuração para essa minha fila, né? De novo, ó, notem que ele usa o termo enfileirar, né? E essa ideia de fila, muitas vezes, está associada à ideia da permutação. Essa permutação aqui pode ser feita de P2 formas, que é uma permutação de 2 objetos, que é igual a 2 fatorial. Aqui dentro também tem uma permutação de 2, que é igual a 2 fatorial pelo mesmo motivo dessa. E por fim, nas de número 2, também tem uma permutação de 2, que é igual a 2 fatorial. Logo, a nossa resposta para esse problema, usando o princípio multiplicativo, vai ser 7 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Só que 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, esse produto é 8, e isso aqui fica 8 vezes o 7 fatorial, que é a alternativa correta, a letra A. Notem também que isso aqui poderia ter aparecido perfeitamente como 8 fatorial, né? Porque 8 vezes o 7 fatorial é justamente o 8
fatorial. Mas ele preferiu aqui deixar como 8 vezes 7 fatorial, então também não está errado. Tá? É só uma opção do examinador, né, de oferecer a alternativa dessa maneira, como 8 vezes 7 fatorial. Certinho? Essa foi a questão de EPICAR. Vamos lá para a nossa próxima questão agora. A nossa terceira questão dessa aula é uma questão do Enem 2014, que diz o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Deixa eu só começar a marcar essas informações principais para a gente não se perder. São 8 filmes de ação, 5 filmes de comédia, 3 filmes de drama. E ele estabeleceu uma estratégia, vou marcar isso aqui, que é, ele alugará inicialmente, em cada vez, um filme de ação. Deixa eu mudar essa cor aqui também, para ficar claro. Então aqui, inicialmente, ele alugará um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o que, óbvio, vai acontecer antes dos de ação, porque eu tenho 8 filmes de ação e 5 de comédia, aí ele vai passar a alugar um filme de ação e um de drama. Então agora, ele passa a alugar, quando se esgotarem as possibilidades de comédia, ele vai passar a alugar um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas, a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática. Bom, se inicialmente ele vai alugar um filme de ação e um de comédia, o que vai acontecer no primeiro momento é, digamos que no primeiro dia que ele for lá, tá? Eu vou chamar esses filmes de ação de A1, A2, até chegar em A8. Os de comédia eu vou chamar de C1, C2, até chegar em C5. E os de drama, D1, D2 e D3, né? Uma vez que só são 3 de drama. Então, no primeiro dia, ele vai escolher um desses filmes de ação, não me interessa muito qual, e um de comédia. Então, ele vai escolher um filme AI e um filme ação e comédia, então também CI, certo? E esse I que está aqui, é até melhor eu colocar uma outra letra, porque senão vai parecer que tem que ser a mesma coisa. Então, AI e CJ. Então, esse I que está aqui é um número qualquer de 1 até chegar no 8, e esse J, no caso da comédia, é de 1 até chegar em 5, correto? Bom, no segundo dia, ele vai alugar de novo um filme de ação e um de comédia, só que não pode ser o mesmo que ele alugou no dia anterior, né? Ele fala estratégia para assistir 16, tá, quando devolve... Só ver se ele está falando de dia em dia. Não, é cada vez, né? Então, só para não ficar parecendo que é cada dia aqui, já que ele falou cada vez, eu vou mudar. Isso aqui é na primeira vez e aqui na segunda vez, ok? Então, na segunda vez, ele vai ter que pegar um outro filme de ação que não pode ser o mesmo que ele pegou da primeira vez, e a mesma coisa vai acontecer para o de comédia. Então, só para facilitar aqui, para a gente não ter que ficar sobrecarregando muito a anotação, tá? Eu vou colocar assim, ó, um exemplo que ele poderia ter escolhido desses filmes. Ele poderia ter começado escolhendo o A1, que seria o primeiro filme de ação, e o C2, que seria o segundo filme de comédia. Da segunda vez que ele foi, ele escolheu, por exemplo, eu vou colocar aqui o A5 e o comédia também 5. Depois da terceira vez que ele foi, ele escolheu o de ação 2, porque ele não pode escolher nenhum nem 5, e escolheu o de comédia 3, certo? E aí eu vou fazer um desenho como esse, tá? Eu vou fazendo toda essa sequência aqui. Então, na quarta vez, ele pode ter pegado tipo A4, C4. Na quinta vez, ele pode ter pegado um A8, por exemplo, com... Nesse caso, tem que ser o C1, né? Porque já foi comédia 2, 5, 3 e 4. Então, aqui seria o C1. E, bom, nessa quinta vez agora, ele esgotou todos os filmes de comédia. Quando isso acontece, ele passa a alugar agora um filme de ação e um de drama. Então, você vai ter agora a sexta vez, a sétima vez e a oitava vez. Bom, nessas sexta, sétima e oitava vezes, ele não vai poder repetir nenhum desses de ação que ele já alugou. Então, veja, ele já alugou o A1, A2, A4, A5 e A8. Então, ele poderia aqui, por exemplo, alugar o A3 e o drama 1. No próximo, ele não vai poder alugar nem o A1, nem o A2, nem o A3, nem o A4, nem o A5. Então, por enquanto, estão sobrando o A6 e o A7. Digamos que aqui ele loque o A7 e aqui o A6, e que aqui ele loque o A7 com drama 2 e o A6 com drama 3, certo?
Essa é uma das configurações possíveis para o cliente fazer essa alocação desses filmes. Só que, na verdade, o que a gente tem aqui que vai acontecer nesse problema, e até a forma como aparece aqui a resposta, né, meio que pede, digamos assim, para que a gente faça dessa maneira. Depois vou mostrar uma outra forma, tá? Caso vocês não entendam essa. Esses filmes de ação que estão aqui, né, esse filme de ação, esse de ação, esse de ação, esse, eles podem permutar livremente nesses 8 espaços, né? Porque eu poderia muito bem ter pego esse A5 e esse A4 e trocado de posição, seria uma configuração diferente. Eu poderia ter pegado esse A1 e esse A7, trocado de posição e também ter trocado de posição o A5 com o A6. Opa, foi mal, esbarrei ali. Então, eu poderia ter trocado o A5 com o A6, beleza? Então, eu teria essas permutações aqui dos 8 filmes de ação, poderia ser feito de P de 8, que é igual a 8 fatorial formas. Isso para os filmes de ação. A mesma coisa teria acontecido para os de comédia. Eu poderia permutar esses 5 aqui de comédia de 5 fatorial formas, e a mesma coisa poderia acontecer para esses aqui, né, de drama, que eu poderia ter permutado de P de 3, que é 3 fatorial formas. Logo, a gente teria como resposta o produto do 8 fatorial pelo 5 fatorial pelo 3 fatorial, que é a letra B de bola. Tá? Uma outra maneira, e é a B mesmo, tá? A alternativa correta. Uma outra maneira, que você poderia também ter pensado, deixa eu só limpar um pouco isso aqui, seria você pensar assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, você poderia ter, no primeiro dia, por exemplo, você poderia ter, se você tem que escolher um filme de ação, você tem 8 formas de escolher esse filme de ação. Isso aqui para o primeiro dia, né? Aqui eu estou fixando um filme de ação. E para o filme de comédia, eu teria 5 formas de escolher esse filme de comédia no primeiro dia. Então, para o primeiro dia, eu teria 40 possibilidades. Quais seriam essas 40 possibilidades? Os 8 filmes de ação vezes os 5 filmes de comédia. A mesma coisa aconteceria depois no segundo dia, né? Se você tivesse aqui, vou só representar por A e C, tá? Ação e comédia. Esse filme de ação não pode repetir o primeiro, então sobraria 7. O filme de comédia não pode repetir o primeiro, sobraria 4. Se você fosse fazendo isso, você teria ação e comédia, depois ação e comédia. Foram 4 dias por enquanto, então ação e comédia. Quando isso aqui esgotasse de comédia, teria que ser ação com drama, depois ação com drama e, por fim, ação com drama. Ação, já foram 2 fitas locadas, então sobraram 6. Comédia também já foram 2, sobraram 3. Em linhas gerais, você ia reduzindo uma unidade de cada um aqui, né? Ação depois passaria para 5, comédia para 2. Por fim, ação passaria para 4, comédia para 1. Nesse caso, esgotariam os de comédia. Eu entraria na sequência de ação e drama. Ficaria 3 e 3, 2 e 2, 1 e 1. E esse produto todo, na verdade, seguindo a mesma lógica que a gente fez aqui anteriormente, quando eu multiplico 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, eu tenho 8 fatorial. Quando eu multiplico 5 por 4, por 3, por 2, por 1, eu tenho 5 fatorial. Quando eu multiplico 3 por 2 por 1, eu tenho 3 fatorial. Então, essa é a alternativa correta. Uma última dúvida, tá? Teve, inclusive, um professor aqui de Brasília que, na época, foi discutir essa questão em rede nacional e ele marcou como a alternativa correta a letra C, tá? Dividindo por 2 a oitava. E qual foi a linha de pensamento dele para dividir por 2 a oitava? E vários alunos, vários de vocês também podem estar se questionando, professor, mas por que aqui eu não divido por 2? Por exemplo, para cada uma dessas, já que a ordem não importa, sei lá, você pode ter esse questionamento. O grande lance é que aqui você não tem 2 fitas com características iguais, né? Essas fitas, como são de ação e de comédia, você não tem que dividir por 2, porque de fato existem 40 formas, que é o 8 vezes 5, de você escolher esse primeiro par, né? Ação e comédia. Isso mudaria essa lógica, você teria sim que dividir por 2, se, por exemplo, da primeira vez que você fosse nessa videolocadora, você tivesse que escolher 2 filmes de ação. Porque pensa bem, se você tivesse que escolher 2 filmes de ação e você colocasse 8 vezes 7, você está dizendo aqui, por exemplo, que... Deixa eu apagar isso aqui em cima para a gente ganhar um espacinho. Tá? Apagar tudo isso daqui. Não, não vou apagar tudo isso não, vou apagar só isso aqui. Vou deixar esse restante da resolução, senão a gente pode se perder. Então aqui, se você tivesse colocado
8 vezes para o primeiro filme de ação e 7 para o segundo, em linhas gerais o que você está dizendo aqui é o seguinte, ó, para essa tua primeira decisão, que pode ser tomada de 8 formas, você poderia ter escolhido o filme de ação 1 ou o filme de ação 2 ou outros 6, né? Que são desde o A2, do A3 até o A8. Escolhida essa primeira fita de ação, ou tomada essa primeira decisão, você teria 7 formas para a segunda. De fato, você teria, porque se você escolheu o A1 na primeira, você poderia ter escolhido o A2 na segunda, ou o A3, ou o A4, etc. Se você tivesse escolhido o A2 aqui na primeira, você teria para a segunda o A1, o A3, etc. A mesma ideia, inclusive os mesmos números daqueles das portas que a gente fez lá em princípio multiplicativo, para quem está acompanhando certinho a playlist, tá? E, bom, se você tivesse escolhido na primeira vez que você foi na locadora A1 e A2, ou se você tivesse escolhido A2 e A1, no fundo você escolheu o mesmo par, né? Você está escolhendo o mesmo, a mesma dupla de fitas para poder assistir. E para evitar essa dupla contagem, o que seria necessário você fazer? Você teria sim que pegar o 8 vezes 7 e dividir por 2. Isso aqui vocês vão entender um pouco melhor quando a gente for falar de combinação, porque na verdade isso aqui é um problema de combinação. É uma combinação de 8 fitas tomadas 2 a 2 que vai acabar sendo reduzido para isso. Como ainda não falei de combinação, eu não vou usar esse termo ainda. Então o que a gente está fazendo aqui é usar princípio multiplicativo para evitar uma dupla contagem. Quando você faz ação e comédia, se você apaga isso aqui agora e você pensa nessas ramificações, tá, de ação e de comédia, então a primeira poderia ser ação 1, ação 2, etc., até chegar em ação 8, que são as 8 possibilidades, e daqui ramificaria comédia 1, comédia 2, até chegar em comédia 5, a mesma coisa aqui, comédia 1, comédia 2, até chegar em comédia 5, e notem que aqui você nunca repete um par, né? Porque são duas fitas com características completamente distintas, né? Então você não tem uma repetição, por exemplo, do A1 C1 com C1 A1, porque é uma de ação e uma de comédia. Por esse motivo, você não tem que dividir por 2 e essa alternativa ela não faz sentido. Ela só faria sentido se você tivesse sempre que dividir por 2, se em cada vez que você fosse na locadora você tivesse o mesmo par, né? Ou pares de fitas com as mesmas características. Por exemplo, ação, ação, comédia, comédia, drama, drama, ação, ação, comédia, comédia e assim por diante. Tá? O que aqui é até impossível, uma vez que você tem números ímpares de comédia e de drama. Tá? Seria impossível você pegar comédia, 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 comédia de novo, por exemplo. Ok? Então tinha que discutir bastante esses aspectos aqui, porque é uma dúvida que ela foi bem recorrente, até mesmo para alguns alunos do colégio que eu trabalho, em que eu aplico essa questão em algumas listas. Essa é sempre uma dúvida que volta e meia acaba aparecendo lá pelos estudantes. Então talvez alguns de vocês também tenham tido essa dúvida. Para a gente poder finalizar, última questão, a questão da Unesp 2017. Uma criança possui 6 blocos de encaixe, sendo 2 amarelos, 2 vermelhos, 1 verde e 1 azul, são esses que estão aqui. Usando essas peças, é possível fazer diferentes pilhas de 3 blocos, como são mostradas aqui nas figuras. Note que ele está dizendo com esse desenho que, se você colocar azul, vermelho e amarelo, essa configuração é diferente de amarelo, azul e vermelho, né? Porque é uma das possíveis permutações entre essas cores. E aqui ele também está te dizendo que essas duas configurações são diferentes, né? Apesar de você ter 2 amarelos e um verde, aqui o verde está no topo, aqui o verde está na base. E um outro detalhe que seria já interessante a gente reparar aqui, né? A gente tem nesse desenho situações em que você tem 3 peças com cores distintas e situações em que você tem 3 peças com 2 cores iguais e uma distinta, né? Então, utilizando os blocos que possui, que são esses, o total de pilhas diferentes de 3 blocos, incluindo as exemplificadas que a criança pode fazer, é igual a. Então, para ficar mais fácil aqui o nosso desenho, eu vou separar aqui em 2 casos. A gente tem casos em que as 3 cores são distintas, né? Os 3 blocos têm cores distintas, e um outro caso em que você tem 2 cores iguais, mais uma cor distinta, ok? Você não tem como, por exemplo, ter 3 cores iguais, né? Até poderia se eu tivesse 3 peças de mesma cor, mas é impossível, porque eu só tenho 2 peças amarelas, 2 vermelhas, uma verde e uma azul. Tá? Então, ou vai ter 3 cores distintas, ou vai ter 2 cores iguais e uma terceira distinta. Bom, essa situação aqui, de 3 cores distintas, a gente tem que pensar assim, de quantas formas eu posso ter 3 cores distintas?
Se você tem aqui verde, amarelo, azul e vermelho, você pode trocar essas três peças de posição aqui, né? O que geraria um P de 3, certo? Que seria você ter, por exemplo, vou copiar esse desenho aqui embaixo e mostrar que ele é diferente, por exemplo, de se eu pegasse esse mesmo desenho, vamos ver se isso vai dar certo aqui. Vou fazer um corte aqui para aparecer só até o azul. E vou pegar uma dessa pecinha amarela que está aqui e vou colocar ali embaixo. Tá? Não vai ficar muito perfeitinho não, mas vai dar para entender a ideia. Então, essa configuração seria diferente dessa, né? Porque eu permutei essas três peças aqui de posição. Eu joguei o amarelo, na verdade, lá para baixo. Então, isso daqui geraria esse P de 3, né? Que seria a permutação dessas três peças. Só que notem que a gente ainda não usou todas as cores, né? Porque eu poderia ter muito bem usado o verde. O verde não está sendo usado aqui. Então, além desse P de 3, eu teria que multiplicar por 4. E por que é 4? Na verdade, isso daqui fica mais fácil de vocês entenderem também quando a gente falar de combinação, porque isso seria uma combinação das 4 cores, que são azul, verde, vermelho e amarelo, tomadas 3 a 3. Eu estou escolhendo as 4 cores, né, que eu posso utilizar, e desculpa, eu estou escolhendo as 3 cores que eu vou utilizar aqui dentre as 4 cores que eu tenho disponíveis. E isso pode ser feito de 4 formas, porque eu posso escolher ou a azul, a verde e a vermelha, deixando a amarela de fora, ou eu posso deixar a vermelha de fora, ou eu posso deixar a verde de fora, ou a azul de fora, escolhendo as outras 3. Então, tem 4 maneiras de deixar essas peças ali de fora, tá? Então, ficaria 4 vezes P de 3, ou, na minha opinião, que é até mais simples, porque aqui eu comecei por P de 3, porque eu já comecei fazendo a permutação dessas 3 peças, né? Mas o que para mim é até mais simples do que isso, e já falei isso em vídeos anteriores, é por onde vocês sempre devem começar. Se eu chamar essa peça aqui de base, essa peça aqui de meio e essa peça aqui de topo, em linhas gerais, se eu começar pela base, por exemplo, eu posso escolher a peça da base de 4 formas, né? Que são as 4 cores disponíveis que eu tenho. A do meio, eu vou ter 3 formas de escolher. Por quê? Porque eu não vou poder escolher a mesma da base, uma vez que eu quero 3 cores distintas. E a do topo, eu vou ter 2 possibilidades de cor para poder escolher, porque eu não vou poder repetir nenhuma das 2 que estavam abaixo dela. E aqui eu vou ter, então, 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 12 vezes 2, que é 24 possibilidades. Mas notem que no fundo, o que a gente tinha feito antes, que era P de 3 vezes 4, seria a mesma coisa que 3 fatorial vezes 4, que é 4 fatorial, que é exatamente o que está aqui, né? Isso aqui acaba sendo um 4 fatorial também. Então você já tem 24 possibilidades para essa configuração de 3 cores distintas. Para essa que está aqui, de 2 cores iguais e uma distinta, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, eu tenho que pensar assim, de quantas maneiras eu posso escolher essas cores que serão iguais? Tá? As cores iguais eu tenho 2 possibilidades para poder escolher, porque eu não posso colocar o verde, porque é impossível que eu tenha 2 peças verdes, né? Eu tenho ou as 2 amarelas, vou pegar isso aqui, para ficar claro, então eu tenho essas aqui, até reduzir um pouquinho, e tenho essas vermelhas. Então, também vou reduzir isso aqui um pouco. Tá? Então, seriam essas as 2 possibilidades que eu teria. Essa aqui seria a minha primeira decisão, escolher qual a cor da peça que vai se repetir aqui. Tá? A minha segunda decisão seria escolher qual vai ser a cor diferente. E aqui, muito cuidado. Alguns podem pensar que são 2 possibilidades, porque seria o verde ou o azul, mas, na verdade, se a tua primeira decisão foi escolher o amarelo, eu vou ter 3 possibilidades para escolher agora a cor diferente. Porque pode ser verde, pode ser azul e também pode ser o próprio vermelho que estava aqui, né? O vermelho pode ser... Deixa eu apagar esse desenho que isso aqui vai ficar atrapalhando. E o vermelho também pode ser a nossa cor diferente. Vou até cortar aqui para mostrar uma só, tá? Porque se você escolher o amarelo para ser a cor que repete, o vermelho pode ser a cor que não repete. E a mesma coisa para o vermelho, né? Se você escolher o vermelho, você vai poder ter aqui o verde como a sua segunda opção. Você também vai poder ter o azul como segunda opção. Ou você vai poder ter o amarelo
Deixa eu pegar até esse desenho aqui, copiar. Deixa eu cortar isso aqui. Aí você vai ter esse amarelo como sendo a terceira opção. Então, note que, independentemente da sua primeira decisão, né, que era a cor igual, você vai ter 3 possibilidades para cor diferente. Então, aqui você vai ter 3 possibilidades. Só que você ainda tem que pensar num outro detalhe, né, que é a posição da cor diferente. Porque a cor diferente, ela pode estar no topo, mas ela pode estar no meio, assim como pode estar na base. Então, aqui você vai ter 3 possibilidades, que seriam o topo, o meio ou a base. Logo, para essa configuração aqui de duas... Aqui a gente tinha 24, né? Possibilidades, certo? Aqui, para essa configuração, a gente vai ter 2 possibilidades para as cores iguais. Para cada uma dessas duas, surgem 3 possibilidades para cor diferente. Então, já tem aqui 2 vezes 3. E para cada uma dessas 6 possibilidades, você ainda tem que pensar nas posições. Então, vou multiplicar isso por 3 possibilidades para as posições. Isso aqui vai dar 6 vezes 3, que é igual a 18 possibilidades. Então, nessa configuração, você vai ter 18 possibilidades. E o que você faz com esse 24 e com 18? Como você tem esses casos ou esses, né? Então, eles são completamente distintos. Isso vem lá do princípio aditivo, da nossa primeira aula do princípio dessa playlist combinatória. Então, o que você vai ter que fazer é somar essas possibilidades, tá? Porque são respostas que vêm de conjuntos que são disjuntos, né? Você não tem interseções aqui. Ou isso acontece ou isso acontece. Tá? Então, o ou ele é aditivo, por esse motivo lá na análise combinatória. Somando 24 com 18, você vai ter 42, alternativa correta, letra C. Bom, essa foi a nossa aula de permutação simples. A próxima aula da nossa playlist completa de análise combinatória vai ser uma aula de permutação ainda, para a gente poder fechar essa parte de permutação. Só que no nível mais elevado, permutação, a gente vai ter uma questão da FUVEST, uma questão antiga que é bem clássica da FUVEST. Não me lembro se questões do ITA, do IME, mas enfim, vai ser uma aula aprofundada, tá? De combinatória aprofundada, tá? Com algumas questões um pouquinho mais complicadas dessa parte de permutação simples, ok? Então, se você está gostando aí da playlist, né, deixa aí o seu like, ajuda aí a divulgação do canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo do canal. Um abraço.